Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a vereadora Olívia Tenório, do PP, do Progressistas, que está em seu segundo mandato na Câmara Municipal de Maceió, onde é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Aqui, ela fala sobre os projetos e trabalhos desenvolvidos dentro e fora do plenário. Vereadora, é um prazer tê-la aqui novamente no Frente a Frente. Inicialmente, eu quero dizer que compreendo que, além do consolidado capital político que a senhora dispõe, o que leva ou o que levou à sua intenção de se colocar como pré-candidata à reeleição como vereadora de Maceió? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Gorete. Para mim, é sempre importante, porque fiz questão de falar durante a campanha, durante todo o meu mandato, que, por mais que seja o meu nome, seja a minha imagem, o mandato Olívia Tenório é muito mais do que a Olívia. Realmente é um mandato construído com todas as pessoas, com todos os cidadãos de Maceió. Então, vir para cá é a oportunidade que eu tenho de trazer um feedback de tudo que a gente fez e de tudo que a gente quer construir. Então, agradeço muito a oportunidade. E sobre tentar uma reeleição no momento adequado, eu acho importante fazer isso, porque quando a gente entra na Câmara dos Vereadores, a gente primeiro percebe que não é tudo fácil como a gente imaginou. A gente começa a conhecer a burocracia na prática, começa a ver os entraves e percebe que não conseguimos mudar tudo da noite para o dia, como era o sonho, né, que a gente tinha, o sonho que a gente tentou construir. Mas a gente começa a conhecer pessoas no caminho e entender que lá dentro tem gente, sim, interessada em fazer as coisas acontecerem, em fazer boas leis e, mais do que isso, tirar essas leis do papel e colocá-las na prática, no dia a dia, para melhorar a vida do cidadão. Então, pensando nisso, a gente começou um trabalho que vem sendo bem desenhado, que vem sendo bem estruturado, porém, a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer em Maceió. A gente tem uma cidade que não foi planejada, ou seja, já vem com problemas estruturais desde quando começou a se tornar a cidade, que vem com problemas crônicos de décadas aí. Então, a gente não consegue resolver tudo em pouco tempo. A gente não consegue resolver tudo em um mandato, como a gente gostaria, né, que de fato acontecesse. Então, pensando nisso, sabendo que mesmo com o bom trabalho que a gente vem fazendo, a gente não conseguiu fazer tudo que a gente precisa e tudo que a gente quer fazer, que em conversa com a equipe e com os apoiadores que a gente tem, desde que eu decidi pela primeira vez colocar os pés na vida pública. Então, em uma conversa com todo um grupo, a gente decidiu que juntos nós estamos pré-candidatos para que, no momento adequado, a gente tente a reeleição aqui em Maceió. A senhora falou de como se trabalha na Câmara Municipal. Mas existe também um componente aí que é a correlação de forças, né? Exatamente. Como a senhora avalia? Dentro de toda a casa colegiada, né, do Poder Legislativo, que somos múltiplos lá dentro, eu consegui fazer algo, significa que eu não consegui fazer sozinha. Eu posso sozinha apresentar um projeto de lei, apresentar uma indicação, mas para que aquilo ande, passe pela burocracia, pela tramitação de dentro mesmo da Câmara dos Vereadores, eu preciso do apoio dos meus pares. Eu preciso que os outros vereadores votem a favor daquele projeto. Então, para que eu crie um projeto de lei, eu escrevo junto com parceiros, eu procuro pessoas que têm interesse naquele projeto, para que seja um projeto feito por quem de fato vai receber os benefícios desse projeto, mas entrando na Câmara, vai passar por comissões, por exemplo, a CCJ, que é a Comissão de Justiça, que é a primeira comissão da Casa, são formadas por 7 vereadores, então preciso que a maioria concorde com aquele projeto, para depois ir para as comissões de mérito. Se é um projeto de educação, vai para a Comissão de Educação. Enfim, passa pelas comissões de mérito e depois vai a plenário. Hoje nós somos 25 vereadores e para que um projeto de lei seja aprovado, eu preciso da maioria desses 25. Ou seja, é muito maior do que a vontade de apenas um vereador, de apenas uma pessoa. A gente precisa de uma grande maioria lá dentro para, depois de aprovado, ir para a prefeitura. E lá a gente também precisa que o prefeito tenha o poder da caneta para que ele possa sancionar ou vetar aquela lei. Então, o processo dentro da política não é de apenas uma pessoa querer fazer, é de essa pessoa conseguir
conversar com os outros envolvidos no processo, explicar qual é a importância daquele projeto, qual a importância daquela obra, convencê-los disso e tendo a maioria das pessoas, ou seja, é importante ter mais do que uma pessoa interessada. A gente precisa de bons políticos lá dentro, viu? Todos que vão entrar têm que ter o interesse de fazer, porque aí com essa maioria a gente consegue de fato fazer alguma coisa. Quando se fala em renovação de mandato, o que se entende na prática? O que é que está sendo colocado nessa questão? Olha, eu acho que isso acaba sendo algo muito pessoal. Eu conheço inúmeros pontos de fichas diferentes, né, que já passaram para mim acredito, muitas pessoas já falaram, não, político tem que ter um mandato e pronto, vai embora. Então a renovação tem que tirar 100%. Já tem pessoas que falam, não, a renovação, o político que já pode permanecer, desde que ele tenha até certa idade. Então acaba que depende muito da opinião de cada pessoa. O que eu acredito por renovação na política é que você coloque pessoas que tenham visões novas, que tenham saído daquela visão de 50, de 80 anos atrás, onde a política era composta apenas por homens héteros e brancos, que tinham a mesma visão de que mulher tinha que ficar dentro de casa cuidando dos inúmeros filhos e que o homem branco e hétero tinha que estar na rua ganhando dinheiro. Enquanto se você não fosse hétero e branco, tinha que estar na marginalidade. Para mim, a renovação é quando a gente coloca lá pessoas que quebrem esses paradigmas tão antigos, que quebrem essas visões tão retrógradas. Quando a gente coloca pessoas com uma visão de direitos iguais, de igualdade racial, de ser contra a LGBTfobia, de ser contra o machismo, de ser contra tudo aquilo, toda a multiplicidade da nossa sociedade, a gente está falando de renovação. E das conquistas, né? Exatamente. Desses segmentos sociais. Exatamente. Quando a gente coloca lá representatividade, quando a gente coloca pessoas que conseguem, de fato, apresentar conquistas, avanços nos direitos da população, direitos esses que têm que avançar sempre, jamais retroceder. Quando a gente coloca essas pessoas, eu acredito que não importa quanto tempo essa pessoa está na política, não importa a idade dessa pessoa. O que importa na renovação é renovar aquilo que a sociedade precisa. É o que eu enxergo por renovação. Então, ao tentar eu estar como pré-candidata a uma reeleição, para mim, mesmo seja renovar, mesmo seja um mandato da mesma pessoa, para mim uma renovação no sentido de as ideias que a gente está apresentando são para renovar, são para avançar com direitos que a sociedade hoje precisa. E a composição de um parlamento, em qualquer instância, seja ela federal, estadual ou municipal, é um reflexo da sociedade, da população, né? Então, Exato. Nesse sentido, como a senhora avalia a decisão do eleitorado nas últimas eleições, nos últimos anos, né? Olha, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas ainda não entendem muito bem. O que a gente tem na política, seja no executivo, que é um poder, que é uma pessoa só, né, o chefe do executivo, seja no legislativo, que temos vários, é um espelho da população. Então a gente precisa entender o que a gente quer que esteja lá dentro. Vai ser um espelho das nossas ideias, vai ser um espelho do que a gente tem na população, ou vai ser um espelho do que a gente acredita que deve estar lá dentro. E por que eu digo isso? Quando a gente olha a nossa população, mais de 70% aqui em Maceió são de pessoas pretas. Mais de 55% são de mulheres. E quando a gente olha a nossa Câmara Municipal, a gente, de 25, tem apenas 4 mulheres e não tem nenhuma pessoa que levante a bandeira da igualdade racial. Pois é, quando essa representatividade ela não bate com o nível da população, enfim, a que se deve essa questão, no seu entendimento? Eu acho que é porque as pessoas não entenderam que a gente consegue, de fato, mudar as coisas através da política. Muitas pessoas estão cansadas. O que eu escuto muito é, mas muitas promessas e ninguém faz nada. Mas só porque eu não estou, eu estou nesse segmento de minoria, eu não consigo A ou B, ninguém me escuta, então não vou mais tentar. O que acontece é, quando a gente se anula, quando a gente desacredita, a gente não vota, ou vota nulo, ou vota em qualquer um porque achou bonitinho, e a gente não consegue colocar lá dentro pessoas que, de fato, estejam comprometidas em fazer uma diferença. Eu, enquanto mulher, quero que a pauta da mulher seja levantada, eu quero ter direitos. Uma constante, Exato. Né? Porque os problemas também são constantes. Exatamente, eu quero ter a decisão de, independente da roupa que eu vá usar, eu vou ser respeitada. Mas para que isso aconteça,
Não adianta eu querer que apenas homens que não, por mais que tenham empatia, mas não entendem do que eu estou passando no meu dia a dia, consigam resolver. Então, se temos problemas com com o direito das mulheres, precisamos de mais mulheres lá dentro. E é por isso que eu prezo tanto pela diversidade dentro do parlamento. Por isso que eu brigo tanto pela representatividade. Porque por mais que eu tenha empatia com diversas causas, só sabe, de fato, quem está vivendo aquilo. Quem vive a situação. Exato. Então, hoje, o Congresso é o espelho do que a população, muitas vezes, acaba pregando. Mas eu não acho que é o espelho da diversidade que a gente tem na população. Até porque, no âmbito federal, da Câmara dos Deputados, do Senado, pior. Pois é, as pessoas passam a nem lembrar em quem votou na última eleição. Exato. Isso é gravíssimo. É muito grave, porque daí a gente não vai saber a quem cobrar. Como é que eu posso reclamar de uma lei que eu, por exemplo, agora está se discutindo muito leis no Congresso Nacional, o PL chamado de PL do aborto, né? Exatamente. Falando que a partir de 22 semanas se iguala ao homicídio qualificado. Penaliza a mulher que foi violentada. Exato. E aí, pelo crime. O que eu queria dizer com isso é, se você concorda e quer que seja aprovado, você precisa pedir à pessoa que você votou. É chegar e falar, eu votei em você porque eu concordo com as suas ideias, eu confio nas suas ideias e eu quero que você vote dessa maneira. Ou se você discorda, que é o meu caso, eu discordo de muitos pontos do PL, é procurar as pessoas em que eu concordo com as ideias e falar, votei em você porque eu sei que nossas ideias se assemelham. Então eu preciso que você pegue essa ideia e leve ela para a discussão em plenário. Porém, se eu não sei em quem eu votei, ou se eu votei em alguém que não compactua com o que eu acredito, como que eu vou cobrar a postura dessa pessoa diante de uma votação tão importante? E por isso é importante que no Congresso, seja aqui no município de Maceió, seja no Estado, seja no Congresso Nacional mesmo em Brasília, a gente vote em quem a gente compactua com as ideias, para que não seja apenas um espelho de ideias passadas, pelo costume de votar naquelas pessoas, mas que seja um espelho do que a gente acredita, da representatividade que a gente quer, para que, de fato, as leis que sejam votadas sejam leis que possam impactar na vida da população. É importante também que, nesse contexto, as entidades de classe se mobilizem e emitam a sua opinião sobre a questão. Como a senhora vê as entidades de classe nesse contexto? Olha, eu acredito que hoje em dia, mais até do que há uns anos atrás, eu percebo as entidades, a sociedade civil organizada, muitos conselhos regionais, por exemplo, da OAB de medicina, enfim, muitas partes organizadas da sociedade têm apresentado, sim, seu ponto de vista em alguns pontos. Porém, o que eu percebo é que quando é um tema muito polêmico, um tema muito sensível, a grande maioria fica calado. Fica calado porque tem medo de, se eu falar, a letra A vai gostar, mas a letra B não vai gostar de mim. Então, eu prefiro não dar a cara a tapa. Mas a democracia é isso, não é, Exatamente. vereadora? É você não ter temor em expor a sua opinião. Exatamente, mas mesmo que seja isso, nem todo mundo pratica. E teve muitas pautas polêmicas esse ano, que eu senti falta, sim, de algumas pessoas se pronunciarem, de algumas entidades se pronunciarem. E não precisava se pronunciar no sentido de o que eu, enquanto pessoa, concordo ou discordo, mas pelo menos de explicar para a população o que de fato está acontecendo. Por exemplo? PL do aborto, volto para esse. Muitas pessoas têm aproveitado a grande massa, a população de maneira geral, não entender alguns pontos do PL e tem se usado disso para poder aprovar algumas coisas que são retrógradas, que são um retrocesso de direitos. Direitos adquiridos Exatamente. no próprio Congresso, né? Exatamente. Muitas pessoas chegaram para mim e falaram, mas Olívia, esse PL do aborto é só com 22 semanas. Então é muito simples. Se a mulher foi estuprada, então faça um aborto antes. Ninguém se apresentou enquanto entidade para explicar por que isso não acontece. E isso para mim é muito gravoso. Uma mulher que é estuprada hoje no Brasil e ela opta por fazer o aborto legal, um aborto previsto na lei do Brasil, que a gente entende que por aquele momento, por todo aquele sofrimento que ela está passando, é algo aceitável, para que ela possa fazer isso, ela precisa procurar um médico. Hoje em dia, no Brasil, apenas 2% das cidades brasileiras conseguem fazer esse aborto de maneira legal.
A grande maioria não aceita, se recusa. Nas condições Exatamente. terríveis de risco para a mulher. Né? Então, muitas mulheres, quando são estupradas, demoram para saber que estão grávidas. Aí vem, mas hoje em dia, quando está estuprada, você pode ir para o hospital, já te dão aquele coquetel cheio de remédio, que inclusive tem a pílula do dia seguinte. Então, é só ir lá e tomar. A gente está falando de mulheres que muitas vezes estão com vergonha, que não querem se expor, que não querem ter que passar por todo aquele procedimento. E pior, no Brasil, a grande maioria de mulheres que foram estupradas e engravidaram tem até 13 anos. Então, eu estou falando de crianças que muitas vezes nem sabem o que está acontecendo. Porque como a gente não tem uma educação sexual dentro da sala de aula, essas crianças não conseguem falar sobre isso. Muitas vezes acontece dentro de casa pelo próprio pai, pelo padrasto, por um tio, enfim, por pessoas próximas que deveriam cuidar e não cuidam. Infelizmente, a gente já viu inúmeros casos de mãe que sabe e mesmo assim não fala. Fecha os olhos. Fecham os olhos. Então, a gente está falando de crianças que nem sabem o que está acontecendo, que não teve acesso a esse coquetel, que não teve acesso a entender até que estava grávida. E aí essa criança, quando descobre, quando finalmente entende o que aconteceu e quer correr atrás do seu direito de não gerar aquela criança, já é tarde. Já é tarde. Ou até mesmo quem descobre antes das 22 semanas, não consegue encontrar um médico, um hospital que aceite fazer isso. Quando encontra, tem que ter todo o deslocamento, chega lá, já passou de 22 semanas. E aí essa criança que foi abusada, que passou por isso tudo, vai ser penalizada com um homicídio qualificado, com uma pena muito superior à da pessoa que fez isso com ela. É um absurdo. Então, eu não estou falando aqui de utilizar o aborto como método contraceptivo. Eu estou falando aqui apenas de respeitar a lei. Então, eu sinto falta que as pessoas expliquem o que é isso. E não confunda as questões religiosas nesse contexto também. Exato, exatamente. Até porque muito se falou sobre o estupro, que realmente é algo muito mais polêmico, muito gravoso, mas a gente tem que precisar lembrar que também na nossa legislação brasileira existe o caso de a mulher que estiver correndo o risco da própria vida dela. Então, imagina o sofrimento dessa mulher que descobriu agora que está com uma pré-eclâmpsia, ou que já está indo para uma eclâmpsia, que está com alguma cardiopatia, que já tem uma gravidez extrauterina, que não está no útero, que é uma gravidez que, se continuar o avanço, pode ter um problema muito mais gravoso e morrer, tanto ela quanto a criança. Imagine a dificuldade que é para essa mulher optar por viver, escolher a própria vida e ser penalizada. E ainda ser penalizada por isso. É fora de qualquer lógica. Exato. E a minha tristeza é que eu não vejo ninguém tentando explicar, pelo menos para a população, o que de fato está sendo balizado para essa lei acontecer. É importante que as comunidades se organizem nesse sentido, não é? No meio que é possível, e tratar da questão abertamente, chamando as pessoas, chamando representantes de entidades, representantes públicos, como vereadores, deputados, enfim, né, a classe política como um todo. Exatamente. Vereadora, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. O Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Não sei se é relevante, mas você falou... Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que recebe hoje a vereadora Olívia Tenório, do PP, que está em seu primeiro mandato, não em segundo, como eu havia dito anteriormente. Mandato da Câmara Municipal de Maceió, onde ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E fala sobre aqui os projetos que estão encaminhados e desenvolvidos, que foram dentro e fora do plenário. Vereadora, a seu ver, o que é mais estimulante na atividade parlamentar, dentro ou fora do plenário? Olha, sem dúvidas, para mim o que é mais estimulante, mais energético, dá mais vontade de fazer é fora do plenário.
Lá dentro, eu gosto, não vou mentir, eu gosto da discussão de plenários, de conversar com os meus colegas, de trocar argumentos. Eu não tenho problema nenhum, inclusive, de mudar de opinião, desde que me apresentem argumentos para isso. Então, eu gosto bastante. Mas, para mim, realmente, o que me incentiva a fazer o trabalho acontecer, a estar dentro do plenário, ouvindo, inclusive, muita coisa que eu discordo, é chegar em alguma comunidade e ouvir da população e ouvir de alguém de: Olívia, você mudou minha vida. Você me fez voltar a acreditar na política. Você conseguiu me ajudar através de algum feito, através de alguma fiscalização, através de algum projeto de lei, fazer com que a minha filha consiga estudar, fazer com que o meu filho, que é uma criança com deficiência, consiga ter a assistência necessária. Então, quando eu chego na comunidade e escuto isso, para mim é muito mais estimulante, muito mais energético, me dá muito mais gás de continuar correndo atrás para fazer o trabalho acontecer. A aprovação de projetos de lei deve ser acompanhados a sua efetivação prática, né? Senão vira letra morta. Exato. Como a senhora... É comum isso acontecer? Olha, é muito comum a gente conseguir aprovar projetos lá dentro que virem letra morta. E vou falar até que não por ruindade ou incompetência de secretários, não é isso. Mas porque a gente acaba tendo muitos projetos aprovados, porque todos os vereadores têm a vontade de fazer alguma coisa, de fazer acontecer uma mudança, e acaba que a gente aprova muitos projetos, infelizmente, às vezes projetos contraditórios. A gente aprova um que foi contra um projeto que já tinha sido aprovado em outro mandato, ou que depois de aprovado aparece uma lei estadual, que é uma lei maior, então que acaba suprimindo, então que acaba tirando a eficácia do projeto que a gente aprovou. Então, assim, por algumas questões burocráticas, muitas letras acabam realmente virando uma lei morta. Mas, além disso, tem o fato de, como é uma demanda muito grande que a gente tem aqui no município, até pelo tamanho do município, né, que é Maceió, a gente sabe que, ao aprovar uma lei, a gente não pode apenas esperar. A gente precisa correr atrás, ir nos órgãos que, de fato, vão fazer aquilo acontecer. Um exemplo, a gente aprovou uma lei de minha autoria, que na verdade foi uma atualização de uma lei que já existia. Já existia a lei da parada segura, que o ônibus, após 8 horas da noite, podia parar dentro do seu trajeto, mas em algum ponto que não fosse uma parada oficial de ônibus, para que a mulher descesse. Num ambiente mais seguro. Exato, onde ela se sentisse mais segura. Porém, muitas mulheres nos procuraram, nos relataram que é muito bom, foi um projeto muito importante, mas que também tinha uma necessidade de poder subir no ônibus em algum local que não fosse uma parada oficial, porque preferia esperar em um local mais movimentado, às vezes uma mais farmácia mais iluminada. E aí a gente fez a atualização dessa lei. Coincidiu na época de quando a gente conseguiu aprovar e sair em diário oficial a lei sancionada, eu já estava no meu último mês de gestação e vinha ter a minha filha, vinha a parir, né? E aí eu não consegui correr atrás de efetivar, de colocar na prática isso. Então foi uma lei que se perdeu, dentre tantas outras que foram aprovadas, e não estava sendo colocada em prática. Então, quando eu percebi que não estava sendo colocado em prática, eu já tinha acabado minha licença maternidade, eu comecei a correr atrás para que isso acontecesse. Então, eu fui na SMTT, que hoje em dia é o que é chamado de DMTT, conversei com o secretário na época, a gente conseguiu conversar com a Vamo, que é a empresa que hoje em dia cuida de toda a parte dos ônibus, do transporte público. Fizemos reuniões nos terminais de ônibus para poder capacitar e explicar aos motoristas. Fizemos toda essa mobilização para que, de fato, a lei fosse seguida e a mulher pudesse tanto descer quanto subir no ônibus sem ser em parada oficial após 8 horas da noite. Então, agora a gente tem a eficácia da lei. Encontramos outra dificuldade, que é muitos motoristas de ônibus não percebem, não veem a mulher que não dá o sinal por conta da luminosidade. Então, a gente procurou a Ilumina, fizemos uma parceria, conversamos, e eles se disponibilizaram a prioritariamente iluminar todos os corretores de ônibus para que essa lei tivesse mais eficácia. E assim a gente está tirando a lei do papel e fazendo de fato ela acontecer. Vereadora, uma outra questão, a senhora falou em ônibus, não é, para atender as mulheres, aí eu vou entrar numa questão que envolve a SMTT, o desejo da SMTT de transformar o corredor Vera Arruda
em uma opção de trânsito ali também. E a senhora se colocou firmemente contra essa proposta e encampou até uma luta, né, contra a transformação do Corredor Cultural Vera Arruda nesse sentido. Pode-se dizer que esse assunto está encerrado ou não? Olha, eu acredito que nunca vai estar encerrado, porque a gente está sempre avançando, né, em políticas públicas. Então, naquela conversa... Não, de transformar o corredor numa via de acesso. Exato, mas por que eu falo que não está encerrado? Eu acho que nesse momento não vai acontecer. Mas a gente não sabe quem é o próximo secretário que virá, quem é o próximo prefeito que virá. Então, eu não posso afirmar isso para, sei lá, daqui a 5, 10 anos, chegar alguém e falar, vamos fazer. Mas acredito que hoje isso não acontece mais. A população que mora naquela área, eles têm uma associação muito bem organizada, procuraram o prefeito, procuraram o secretário, mostraram que eram contra, mostraram os motivos por ser contra. Então, a gente apresentou argumentos, inclusive, porque falaram que iria conseguir diminuir o trânsito. Mas quando a gente analisa, a gente vai criar um corredor para tirar o trânsito que tem ali próximo à Amélia Rosa para o trânsito que tem na Avenida João Davino. Você não tira o trânsito abrindo um caminho de um trânsito para outro. Exatamente. Então, a gente apresentou argumentos, apresentou o tanto que a população não queria, que seria danoso para aquelas crianças que brincam ali, que hoje em dia, o que tem seguido no mundo inteiro, que é abrir mais espaços cada vez maiores de convivência. Espaços urbanos. Espaços urbanos, exatamente. Então, a gente estaria indo na contramão, não é nem só do Brasil, é do mundo. E também de Maceió, porque o próprio prefeito JHC, ele tem feito muitas obras para criar cada vez mais e maiores espaços urbanos, espaços de convívio urbano. Então, a gente apresentou todos os argumentos. Acredito que, nesse momento, está pacificada a decisão de não ter. Porém, a gente sabe que as coisas mudam. Talvez com novos estudos se identifiquem pontos diferentes, ou quando vier a mudar gestor daqui a alguns anos, seja na DMTT, seja na prefeitura, a gente não pode dar a certeza, a garantia do para sempre. Mas acredito que nesse momento, com os argumentos que a gente apresentou, com todas as discussões que nós tivemos, eu acredito que nesse momento não vai acontecer de ter essa intervenção no Corredor Vera Arruda. Bem, eu vou voltar à questão das mulheres, né, porque a senhora mantém o seu mandato muito a serviço das conquistas das mulheres. E eu trato aqui de uma questão do absorvente íntimo para as meninas que estão nas milhares de escolas, né, aqui do município de Maceió. Começou com a vereadora Silvânia Barbosa, essa luta encampada depois pela senhora, e também aqui no âmbito do Legislativo Estadual, pela deputada Cibele Moura. Qual a diferença que faz para essas meninas que não têm a condição de comprar absorvente íntimo e ter esse objeto, não é tão importante, todo mês à sua disposição? Olha, eu gostei muito da sua pergunta, porque muitos homens não entendem a importância. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de explicar. Quando a gente fala do absorvente íntimo, diferente do que alguns homens já me perguntaram, não é por estética, não é por medo de ficar com a roupa suja, não é isso. É questão de saúde pública. Higiene. Exatamente. Inicialmente por higiene. Exato. Quando a gente não consegue fazer a higiene íntima adequada, principalmente nos momentos em que nós estamos menstruadas, isso pode acontecer uma proliferação de doenças muito grande. Doenças que podem ser sexualmente transmissíveis, ou seja, homens também podem ser afetados pela falta do higiene íntimo, e também doenças que possam acarretar em câncer no colo do útero, a própria retirada do útero, acabando por deixar meninas estéreis. A gente pode levar infecções gravíssimas que acabam tendo a necessidade de uma intervenção hospitalar, de uma intervenção cirúrgica, ou seja, uma questão de saúde pública, não apenas para aquela menina que a gente já sabe que é importante demais, mas em toda uma estrutura, em todo um custo com a saúde. Quando a gente fala da... Saúde e educação, no caso. Exatamente, saúde e educação. No caso, por que a gente começou nas escolas? Foi feita uma pesquisa
e avaliado que, em questão de evasão escolar, de meninas que deixavam de ir para a escola, que desistiam de estudar, a grande maioria acontecia na época da menstruação, porque não tinham absorvente higiênico e não queriam ir daquela maneira para a escola. Muitas, Então, uma semana faltando à escola. Muito, e muitas desistiam de vez, pensavam, passei 10 dias menstruada, que era o meu caso, quando eu era adolescente eu menstruava por 10 dias. Já perdi 10 dias de aula, vou para 15 dias de aula, perder mais 10, aí desiste de vez de continuar frequentando a escola. Então a gente tinha um problema sério na educação e na saúde. Então, com esse projeto, começou a ser entregue dentro das salas de aula os absorventes higiênicos e a gente conseguiu ampliar para criar o programa Dignidade Menstrual, que além de entregar o absorvente, a gente conversava com as meninas, a gente explicava a importância da higiene íntima, não apenas da troca de absorvente, mas de fazer toda uma higiene adequada, principalmente nos dias de menstruação, para que a gente consiga quebrar esse tabu, falar sobre isso e conseguir dar para essas mulheres mais dignidade. E segurança. Exato. E eu fico feliz em saber que as leis se complementam. Além de ser entregue nas salas de aula, a gente apresentou uma lei para que durante as férias também possa ter essa entrega, a menina vai lá buscar o absorvente. Aqui no projeto que a deputada Cibele Moura apresentou, a gente conseguiu, foi uma vitória aqui em Alagoas, que o absorvente vai fazer parte da cesta básica, ou seja, tem a diminuição de imposto, tudo isso acaba ajudando, auxiliando para que a gente consiga diminuir e, se Deus permitir, acabar de vez com a pobreza menstrual, que é quando a mulher, e aí eu falo a mulher de maneira geral, independente de sua idade, não consegue ter acesso para comprar absorvente todo mês. Essa é a pobreza menstrual, que é muito real. Então, quando a gente consegue colocar na cesta básica, a gente consegue diminuir o valor dos impostos, a gente consegue entregar nas escolas, a gente consegue fazer com que essa pobreza menstrual seja vencida. E ser vencida, a cada ano surge mais demandas. Exato, né? mais demandas. Exatamente. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, já. É 1 minuto só. Estaremos de volta. Ele já disse, já está no tempo, já está no tempo. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a vereadora Olívia Tenório, do PP de Maceió, e também onde ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara Municipal da cidade. Aqui ela fala sobre projetos desenvolvidos dentro e fora do plenário. Vereadora, foi tocada durante a entrevista uma questão muito importante que se coloca hoje, que é a educação sexual nas escolas. Qual é a sua opinião sobre a importância de as crianças terem, na medida possível da sua faixa etária, as informações necessárias para evitar, inclusive, abuso sexual? Olha, eu acho essencial e fico triste por a gente ainda não ter esse tipo de disciplina nas escolas. Infelizmente, algumas pessoas confundem uma educação sexual, a gente explicar algumas coisas com ensinar a transar. E aqui não é o que a gente quer fazer, até porque não é da escola essa competência. O problema é que nem todas as pessoas conseguem ter essas conversas dentro de casa, com o pai, com a mãe, com a irmã, enfim, com um tutor que possa explicar o que é aceitável e o que não é.
Então, a gente tem crianças que não entendem que pegar aqui, que pegar nas partes íntimas é algo que só pode ser feito com o seu consentimento. É algo que não é um carinho que titio pode fazer, como infelizmente a gente já viu em inúmeras reportagens, né, policiais de abuso infantil. Então, quando a gente fala de uma educação sexual, é para conseguir explicar para essas crianças o que é normal e o que não é. É a gente explicar para um menininho que se alguém pega nas suas partes íntimas, sem que seja sem que seja para poder, por exemplo, dar um banho quando for o seu tutor legal, ou sem que seja do seu interesse, sem que seja da sua vontade, aquilo não é permitido. Você precisa avisar para alguém que você tenha segurança. Ah, mas se for meu papai ou minha mamãe, então você avisa para algum psicólogo, para algum assistente social dentro da sua escola, mas precisa falar para algum adulto responsável. A senhora falou em psicólogo dentro da escola. Você tem um projeto de lei que foi aprovado que mantém psicólogos na escola e também assistentes sociais. Isso mesmo. E foi exatamente pensando nesses casos. Hoje em dia, enquanto vereadora, aqui no município de Maceió, a gente não pode legislar sobre educação sexual. É algo realmente que está no âmbito de competência de instâncias maiores. Mas a gente sabe que, infelizmente, muitos abusos começam dentro de casa, começam com você não entender o que está acontecendo, não poder falar sobre isso. Então, tentando ajudar essas crianças e depois, ao começar a pesquisar, entendemos que não apenas essas, mas crianças também que têm alguma dificuldade, como a dislexia, o TDAH, era necessário que dentro de todas as escolas municipais a gente tivesse psicólogos e assistentes sociais, a fim de entender o que está acontecendo, de conseguir auxiliar essa criança, lidar com essa criança e até de ajudar também os professores. Que a demanda é enorme, né? Exato. E aí, no primeiro ano de mandato, eu conversei com alguns professores, psicólogos e assistentes sociais. A gente desenhou esse projeto juntos, apresentamos, já se tornou lei. Inclusive, levamos essa lei para os secretários de educação, porque cheguei a conversar com 2 secretários diferentes e já fizeram PSS para contratar assistente social e psicólogo e já estão colocando nas escolas para que, em curto prazo, a gente consiga em todas as escolas ter esses profissionais. Inclui também atendimento a crianças que apresentam a TEA, né? Transtorno do espectro autista. Exato. No caso de crianças com deficiência, seja deficiência visível ou não, no caso TEA falam que é uma deficiência invisível, além de ter esses profissionais lá que possam auxiliar, obviamente, a legislação abrange mais. Então, a gente precisa ter dentro das escolas um auxiliar de sala para cada criança, para poder auxiliar em tudo o que precisar. E também, aqui no município de Maceió, a gente já começou todas as tratativas e acredito que em pouco tempo vai ser inaugurada a Casa do Autista, que dentro dela a gente vai ter um atendimento multidisciplinar para que consiga ajudar, auxiliar todas as crianças que tenham esse transtorno e a gente consiga avançar na educação e no tratamento dessa criança, para que não fique também só para os professores terem esse trabalho, que a gente sabe que é um trabalho mais especializado. Exatamente, tem profissionais que atuam diretamente na área. Exato, tem que ter capacitações, cursos específicos para poder lidar melhor com cada nível do TEA, que a gente sabe tem nível 1, nível 2, nível 3, e fora que é um espectro, né? Como o próprio nome já diz. Então, cada um tem as suas especialidades, e por isso que é necessário que a gente tenha pessoas específicas. É importante destacar que nesse universo, uma lei de sua autoria também, que permite aos pais, às crianças estudarem no mesmo ambiente que os pais trabalham, no âmbito da escola, né? Isso auxilia também a proteção às crianças nesse estado, né? Com certeza. O que acontece, Gorete, é que a gente percebia muitas crianças deixando de estudar ou muitos pais deixando de trabalhar porque não tinha como levar a criança para a escola. Porque ou a criança ia chegar muito cedo, a escola estava fechada e não tinha como deixar a criança sozinha do lado de fora, ou o pai chegava muito tarde na escola em que ele trabalhava e acabava por receber advertências, culminando até numa possível demissão. Então, inicialmente, a ideia foi pensando na pessoa não deixar de estudar. Então, qual é a lei? Já existe muito em escolas privadas, então a gente sabe que não atrapalha o rendimento no ensino, não atrapalha o rendimento no trabalho do profissional. Pelo contrário, né? Exatamente, dá mais segurança, mais tranquilidade. Então, a gente colocou para que seja prioritárias as matrículas da criança na mesma escola em que o seu tutor
Porque eu falo tutor, porque pode ser o pai, pode ser um tio, que se for pode ser os avós, se for quem cuide daquela criança, mas que seja prioritária a matrícula daquela criança onde o seu tutor trabalha. Falando sobre ainda criança, tem uma questão que a gente pode voltar a falar, é sobre a casa de passagem, aqui para as mulheres vítimas da violência doméstica. Não há espaço, muitas vezes, para receber nem a quantidade de mulheres que têm essa necessidade, bem menos ainda para as mulheres que têm filhos. Como resolver essa situação? É muito complicado mesmo. É algo que a gente tem brigado muito. No início desse mandato, a gente teve a felicidade de inaugurar a Casa da Mulher Alagoana, que na verdade é uma iniciativa do Tribunal de Justiça, que contou com a parceria da Prefeitura também. E nessa parceria a gente lá tem o espaço para que a mulher possa ficar com os seus filhos. A grande problemática é, casa de passagem, em regra, o tempo é 48 horas. E em 48 horas é irreal a gente achar que essa mulher vai conseguir resolver a vida, de procurar onde morar, de ter um emprego, enfim, de conseguir realmente dar uma guinada para ser independente. Então a gente estava encontrando uma dificuldade muito grande. Também temos em Maceió a casa de abrigo, que é quando a mulher está sofrendo um risco de vida e aí ninguém sabe onde fica essa casa. Essa mulher é encaminhada, porém lá dentro ela fica isolada, ela não tem acesso à atividade, a trabalhar, enfim. Então é algo emergencial e realmente não é o ideal. Começamos a procurar maneiras de resolver isso. Identificamos que, infelizmente, com os altíssimos índices que a gente tem de violência doméstica, não teria como a gente criar uma casa de passagem que a mulher pudesse ficar lá por muito tempo, até um mesmo tempo indeterminado, com todos os seus filhos, e que abrangesse todas as mulheres que necessitassem disso. Então, a gente começou a trabalhar muito com a prevenção, que é conseguir dar para aquela mulher autonomia para que ela não venha a precisar. Então, a gente tem aqui em Maceió iniciativas como o Banco da Mulher, que a gente dá para essas mulheres um valor em dinheiro para que ela possa começar o seu próprio negócio ou, se já tiver um negócio, avançar com esse negócio. Nós temos programas como o Emprega a Mulher, que a gente dá aulas, a gente capacita essa mulher para que ela possa ter o seu ofício, né, começar o seu trabalho, seja em uma empresa de outra pessoa, seja um negócio próprio. Para as mulheres que já tiverem sofrido algum tipo de violência, nós temos a prioridade para quando for ser a entrega de alguma habitação pelo município. Inclusive, no governo do estado também tem essa obrigação, né? Quando for ter essa entrega, a mulher vítima de violência tenha a prioridade. Aqui, inclusive de realizar exames em hospitais públicos, não é? Exatamente, inclusive uma lei que eu amo. Só para finalizar, a mulher também que sofreu violência, existe uma lei aqui em Maceió, também da minha autoria, que também já virou lei, está acontecendo, que é do aluguel social, que a gente apelidou de aluguel Maria da Penha, que é para a mulher que tiver sofrido esse tipo de violência e quiser deixar o seu lar, ela vai receber esse auxílio financeiro para que ela possa alugar a sua própria casa e dar seguimento à sua vida sem precisar ficar em um lar abusivo. A gente procurou essas ferramentas para tentar evitar que essa mulher precise ficar em uma casa de passagem. Mas, quando precisar, a gente hoje em dia conta com a Casa da Mulher Alagoana e também estamos prestes a inaugurar o Centro de Referência Terezinha Ramires, que vai ser o centro de referência no cuidado com a mulher e adolescentes, né, que sofrerem violência doméstica, e vamos disponibilizar um espaço também para que fiquem lá enquanto se reestruturam. Pois não. Pensando ainda na mulher que sofreu violência, uma das leis que eu apresentei, que se tornou lei recentemente, e a gente já começou a marcar algumas reuniões para colocar em prática essa lei, é que muitas mulheres e crianças, quando sofriam violência doméstica, para poder fazer o exame de corpo de delito e, de fato, dar seguimento na denúncia, ela precisava para o IML. Então, acabava tendo, se revitimizava, querendo ou não, tinha que passar por toda aquela situação. Quem já foi no IML, já teve esse desprazer, sabe que não é um local acolhedor, não é um local adequado para quem está em um sofrimento, é um local muito frio, e não por uma crítica ao IML, mas pelo de fato, pela natureza do que é o IML. Exatamente. É muito complicado. Então, a gente apresentou uma lei aqui em Maceió, eu digo lei porque já
foi aprovada, já foi sancionada, já saiu em diário oficial, que toda mulher ou crianças, né, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, que quiser fazer o corpo de exame de delito, porque não é obrigatório, não precisa mais se dirigir ao IML. Pode se dirigir a um hospital, seja público ou privado, de sua preferência, onde vai ser mais acolhido. Uma vez que o exame de corpo de delito é só analisar de maneira física quais são as marcas, quais são as evidências que tem no corpo daquela vítima. Não vai apontar para ninguém, não vai apontar para nenhum acusado. Então, um médico que tenha os seus estudos, obviamente, que tenha o CRM, que tiver estudado, ele pode fazer esse exame de corpo de delito sem precisar que a pessoa passe por esse transtorno que é passar pelo IML. Pois é. Vereadora, estamos no minuto final da nossa entrevista e seria, digamos assim, deixar de tocar nesse assunto é impossível. A violência doméstica no país é algo de dificílima solução. O que cabe à sociedade nesse contexto? Na denúncia, por exemplo, de saber que existe um problema como esse e as pessoas que estão como vítimas não têm a condição de fazer a denúncia. Infelizmente, Gorete, enquanto as pessoas pensarem que em briga de marido e mulher não se mete a colher, essa situação não vai acabar. A gente consegue mudar essa realidade, e quando eu falo mudar, não é apenas o que eu, enquanto Estado, vou fazer para acolher a mulher, mas evitar que isso aconteça através da educação. É a gente explicando que o corpo da mulher não é um objeto que pertence ao seu companheiro. É explicar que a mulher, ela não é uma boneca para que o companheiro faça o que bem entender. Não, nós somos todos seres humanos e o que a gente quer é respeito. Quando as pessoas entenderem essa palavrinha mágica, respeito, aí esses problemas seriam solucionados. Eu disse não. Exatamente. Entender que o não, quando a gente fala eu não quero, ele se finaliza por si só. Eu não tenho que te explicar o porquê eu não quero. O não exige que eu te convença, que eu argumente com você. O não já é uma resposta completa por si só. É uma resposta clara. E eu acredito que tudo isso começa pela educação. Doméstica, sobretudo. Exato. Hoje em dia é muito engraçado. Quando eu engravidei de uma menina, o que eu via era, olha, cuidado com os marmanjos, olha, cuidado que eu vou ter um menino. E quando eu vi pessoas próximas engravidando de um homem, falaram, eita, vai ser pegador. Então, até essas brincadeiras que podem parecer sem maldade, inofensivas, mostram o tanto que a educação começa dentro de casa. A gente entender que não existe isso de se é mulher eu tenho que cuidar, eu tenho que colocar numa caixinha, porque o mundo é maldoso com mulher, e quando é homem é garanhão. Não, é entender que todo mundo precisa respeitar todo mundo. Que todo mundo tem que ser cuidado dentro de casa e tem que ser respeitado fora de casa. Quando a gente começar com essa educação dentro de casa, nas escolas, na rua, quando a gente conseguir mudar essa mentalidade, a gente consegue resolver no médio e longo prazo. Enquanto isso não acontece, a gente, enquanto Estado, aplica punições cada vez mais rigorosas, com fiscalização cada vez mais rigorosa, porque se o agressor não quer parar de agredir por empatia, por ser humano, então a gente vai fazer com que ele pare de agredir, porque vai estar atrás das grades. Exatamente. Vereadora Olívia Tenório, foi um prazer recebê-la novamente aqui no Frente a Frente para falar também dessas políticas públicas necessárias às pessoas, aos humanos. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Agradeço muito, Gorete, agradeço a todos vocês que nos acompanharam e, assim como esse, temos vários outros projetos. Eu gosto muito de falar, de explicar tudo muito direitinho e, por isso, acabo me alongando muito. Mas se você tem um interesse de entender o que está acontecendo ou se tem alguma sugestão do que a gente pode fazer de diferente, de como a gente pode melhorar ou até mesmo de novas leis que Maceió está precisando, me procura nas redes sociais, meu Instagram é oliviatenório_, e vamos conversar para conseguir criar a sociedade que a gente quer, criar um Maceió ainda melhor, tá certo? Conto com vocês, espero vocês lá. E Gorete, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Olívia Tenório_. Exatamente. Está aí, colocado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro. Aqui, frente a frente, também com você.